para mim, o debate do Vasco da Gama não é nem a parte tática, assim, porque seria discutir o sexo dos anjos, porque o Lazzaroni não vai continuar. A grande questão do Vasco da Gama tem que ter a urgência de contratar um treinador. E eu concordo com você que nada na pressa sai à perfeição. Mas é o que tem agora. Mas não tem como, não dá mais para o Vasco da Gama esperar. Porque temos que ver se o Arthur Jorge vai ficar livre. Nem sei se, de fato, o Vasco da Gama tenta o Arthur Jorge. E o Arthur quer? E eu vou falar isso, que eu falei na época do Diniz. Se o Arthur Jorge topar o projeto do Vasco, não vai ser bom para a carreira dele. Mas, enfim, o Vasco da Gama tem o direito de tentar. O que está vivendo. O Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa mostrar para o seu torcedor que não vai mais um ano brigar para não ser rebaixado, porque o torcedor vascaíno não merece isso. E um grande detalhe, o elenco do Vasco da Gama, hoje em 2026, é melhor do que o elenco da temporada passada. Ou seja, o desempenho do ano passado tem que ser abaixo do desempenho esse ano. Então o Vasco da Gama tem que, pelo menos, ficar no meio da tabela e, quem sabe, sonhar com o título da Copa Sul-Americana. Mas não dá para debater sobre possibilidade de título, sobre evolução, se você não tem um treinador à beira do gramado. Do futebol. Os técnicos que foram passados a mim e a grande maioria das pessoas que trabalham com relação ao Vasco foram os nomes de Marcelo Gallardo, que ontem, inclusive, fez o seu último jogo com o River Plate. Foi também o nome do Arthur Jorge e o nome do Renato Gaúcho. Hoje são os 3 nomes que estão ali circulando nos bastidores do Vasco da Gama. Como eu trouxe, o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027, vive, de fato, uma situação muito ruim no Catar, tá? O seu clube está indo muito mal, nem assim, é o 6º colocado do Campeonato do Catar, está bem longe de qualquer possibilidade de título e não está num momento bom por lá. Marcelo Gallardo, hoje, a informação é que ele não pretende seguir num novo clube, ele quer dar uma... Quer respirar. Passou por um momento ruim no River Plate, o entorno da carreira dele está bem complicado, ele perdeu pessoas próximas, então hoje o objetivo dele é respirar. E o Renato Gaúcho, informação que já teve alguns contatos iniciais, a pedida do Renato foi alta e o Vasco da Gama está ali conversando. Mas até o momento, amigo torcedor, o que eu te trago a situação é complicada, não há nada no horizonte para o torcedor vascaíno com relação à possibilidade de se fechar com o treinador. A sensação, pelo menos minha, que trabalho com o Vasco da Gama e faço apurações, é que não há um senso de urgência, Fernando. Que o Vasco da Gama está esperando para definir o melhor treinador. É isso que você... Tranquilidade para fechar com o melhor nome. Só que, infelizmente, o momento do Vasco da Gama, ele pede um senso de urgência. O Vasco ele tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 1 ponto conquistado. Isso é um absurdo, e posso dizer, o interino fala muito sobre isso, né? A gente já viu o Marcão quantas vezes, de forma interina, e é um cara que sabe tudo de Fluminense e resolvendo o negócio. A gente viu, por exemplo, o Caçapa, também aconteceu no Botafogo, foi obviamente um período curto de 2 jogos, de 4 jogos, mas foi importante. A gente vê o Fábio Matias, fez um trabalho impecável. Moretti, meu marido... né? Meu cunhado, meu sogro, meu outro cunhado. É muito vascaíno. Muito. Eu fico assim, você acha que não, mas você cutuca a onça com vara curta. Que bem ou mal, eu protejo o Vasco nesse programa. Demais, ou não é? Demais. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que você cola com ele. Até para preservar o casamento dela. Senão o negócio fica difícil, tá? Eu cheguei em casa ontem... Não quer falar. Não, ele dá problema na placa de áudio dele, ele não fala nada. Aí eu falei, fiz alguma coisa? Ele, não, Vasco. Não, quando falta luz na sua casa, o que não falta é lanterna, né? Olha, Venê. Aí, Fernando. 1 ponto, Lucas Moretti. 1 ponto. O Vasco já tem 4 jogos, alguns clubes têm 3, 2, o Botafogo tem 3, o Flamengo também tem menos, por causa do jogo 3, com o Mirassol, né? O Botafogo tem Bahia também o jogo do Vitória. Então, alguns clubes já bateram 4 jogos e o Vasco é um deles. E já tá ali na continha de rebaixamento. Fernando, tá no início? Tá sim, tá no início. Mas as 8 primeiras rodadas são muito importantes para te contar como que você vai caminhar no restante da temporada, Lucas Moretti. E não pode o Vasco, do tamanho que tem, com um elenco que é bom, o elenco do Vasco não é ruim, a gente já falou isso aqui, ficar brigando mais uma vez para não cair. E ontem, o que eu observei foi um Vasco muito parecido com o Vasco do Fernando Diniz, Lucas Moretti. Perfeito, Fernanda. É difícil falar isso, né? Mas ontem a sensação era exatamente essa, que o técnico interino Bruno Lazzaroni, ele estava com rádio na beirada de campo e o Fernando Diniz estava de algum lugar passando ali
o que deveria ser feito dentro das 4 linhas. O Vasco ele termina a partida de ontem com 4 atacantes, sem nenhum meia de ligação, exatamente igual o técnico Fernando Diniz fazia há algumas partidas atrás. Um desempenho muito ruim do Vasco, tá, Fernanda? Mas, infelizmente, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no Bruno Lazzaroni, eu não consigo colocar a culpa na derrota de ontem no presidente Pedrinho ou em qualquer outra pessoa, e muito menos no elenco, tá? Eu acho que o que aconteceu ontem dentro da Vila Belmiro é uma consequência do que vem acontecendo há anos dentro do Vasco da Gama. O Vasco, ele infelizmente passa por um processo de apequenamento, e ontem é um resumo disso, Fernando. Rodada 2024 foi assim, ano passado novamente foi assim, e agora o Vasco começa o Campeonato Brasileiro na lanterna do Brasileirão. Ah, mas são 4 rodadas apenas. Ah, mas o Vasco vai virar essa chave. E eu creio que vai virar e espero que vire. Mas não tem mais condições, Fernando. O sentimento do torcedor vascaíno, de uma forma geral, é um sentimento de cansaço. O torcedor vascaíno está cansado. O torcedor vascaíno hoje ele não quer mais ver pontos positivos, inclusive, que há nessa gestão. O torcedor vascaíno ele quer ver soluções, e uma solução com urgência. Inclusive, eu peço, tá, que haja um senso de urgência com relação a essa situação do Vasco. Não tem condições do Vasco ir para a partida de domingo, novamente com o Bruno Lazzaroni no comando da equipe. O Vasco, no meio da semana que vem, tem um Palmeiras dentro de São Januário. Não tem condições de, novamente, na semana que vem, com todo o respeito do mundo profissional, ir com o Bruno Lazzaroni na beirada de campo. O Vasco da Gama ele precisa de um senso de urgência também com relação ao seu treinador. A gente está vendo se especular a situação do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan até o final de 2027. A possibilidade do Arthur Jorge aceitar o projeto Vasco é muito pequena. E ainda há um debate sobre a possibilidade de esperar a situação do Arthur Jorge lá. Não tem que esperar. O Vasco precisa solucionar esse problema. Porque se continuar na lanterna do Campeonato Brasileiro, se continuar com essas atuações pífias que o Vasco da Gama vem tendo desde o início da temporada, me preocupa qual será o andamento de 2026, Fernando. Do Catar, é o clássico contra o Algarafa. E aconteceu hoje. O Vasco, da sua maneira, fez a proposta, sabe que ele não descarta a volta ao Brasil, sabe que é um lugar que já está adaptado, sabe que ele está pressionado lá, e falou, esse é meu plano A. Qual é o ponto agora? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu vi muita gente questionando a questão do jogo de hoje. O Al Rayyan perdeu por 3-2 para o Algarafa, de virada. Ah, mas é porque ele veio de 4 vitórias seguidas. Aí você tem que se aprofundar, estudar o contexto, entender o que está acontecendo. Vai dar uma olhada nas redes sociais do Al Rayyan. O que os torcedores estão falando do Arthur Jorge por lá? Em 2 anos, praticamente trabalhando no Al Rayyan, o Arthur Jorge não conseguiu vencer o Algarafa. Isso pesa muito para eles, porque o Al Rayyan é um dos caras, é um dos clubes que mais investem no futebol do Catar. Tem o Roger Guedes, tem o Gregory, tem o Mitrovic, tem outros bons jogadores. Então é um time que, teoricamente, não pode, por exemplo, se você pegar a tabela do campeonato, tá fora da zona de classificação. Tá a 10 pontos do primeiro colocado. Então lá, o 4º, 5º lugar é pressão. Tá balançado. Se cair, as portas se abrem. Porque o Vasco já fez a proposta. E ele acenou positivamente no sentido de eu não descarto uma volta ao Brasil. Essa é a informação que eu tenho. E outros colegas deram também. Eu acho muito engraçado o torcedor que quer desmerecer, descredibilizar. Se você pegar aí o noticiário, todos os colegas deram que o Vasco fez proposta pelo Arthur Jorge. Proposta está feita. Proposta está feita. E a esperança do Vasco é que essa panela de pressão aumente, que o Arthur Jorge não consiga os resultados necessários, ou até mesmo saia de lá, seja com demissão ou com uma rescisão, para que o Vasco possa avançar nessa negociação. A questão da multa, segundo eu apurei, contratualmente parece que o Vasco, pelo que consultou, vê que tem uma condição melhor para esse pagamento de multa. Mas o que eu sei é que a grande chance de acontecer, a boa chance de acontecer, é óbvio, se o Arthur Jorge for demitido ou encontrar um acordo amigável lá para rescisão. O papel do Vasco está feito. Isso quer dizer, Pedrosa, que o Vasco não está conversando com outros treinadores? Claro que não. Claro que não. As conversas continuam, as consultas continuam, mas a prioridade do Vasco,
a unanimidade de toda a diretoria do Vasco se chama Arthur Jorge.